Olá, bem-vindos aqui à primeira entrevista ou conversa, podcast aqui relativamente às autárquicas. Estamos aqui com a Ana Poeta. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Olá, obrigada Já és repetente, já estiveste convite. cá há 4 anos. Gostava de saber para ti qual é que seria as primeiras medidas que terias se fosses presidente da Câmara de Leleia. A primeira das primeiras Sim. seria suspender o processo das casas ilegais. Porquê? Fala-me sobre isso. Primeiro porque estamos Existem muitos, para já? Para quem não sabe, se à existem volta muitos. de uns 700, Uhum. sim. Há umas quantas casas que já têm processo para serem demolidas. Uhum. Portanto, a primeira coisa que eu faria seria mesmo a suspensão do processo. Por vários motivos. Primeiro, porque as pessoas não têm uma outra opção para ir. Nós não podemos estar a demolir uma casa de uma pessoa quando não temos uma outra solução, nem que seja provisória, mas não temos uma solução para a pessoa. Portanto, só vamos estar a criar mais um processo. Depois, porque eu considero que, e ao contrário daquilo que me vai sendo dito pelo atual executivo, eu acho que neste tipo de situação que os processos devem ser vistos caso a caso. Porque às vezes há circunstâncias que são mínimas e que a gente tenta perceber porque é que o meu vizinho tem uma casa, o vizinho do outro lado tem uma casa, mas a minha casa já está ilegal. Portanto, devia ser visto caso a caso, deviam ser todas suspensas, todas novamente estudadas, encontradas alternativas viáveis para aquelas famílias e só assim depois é que a haver seriam demolidas. Mas como é que se podia fazer isso? Tu falaste que são 700? À volta de 700. Isso seria um processo que iria demorar muito tempo, não é? Caso a caso. Como é que se poderia fazer isso? Normalmente os processos deviam ser todos. Nós já temos um gabinete de apoio à habitação. Entretanto, a habitação passou para uma empresa municipal, contrariamente àquilo que eu considero que seja uma boa prática, mas era criar dentro da própria máquina da Câmara um gabinete específico com pessoas que pudessem ajudar estes lutantes a regularizar a sua situação. Sim, mas não achas que também poderia depois levar outras pessoas que não têm necessidades a fazerem o mesmo para rentabilizar ou coisa do género? Não, porque o procedimento seria, para começar, estas 700, estas pessoas que estão identificadas. Uma outra ideia que não comentei com a coligação, mas é uma ideia enquanto Ana, portanto, poderá nem sequer ser legal, era que o Executivo desse oportunidade a todas as pessoas que têm casas em situação irregular de se auto-identificar e dizer eu tenho uma casa em tal parte assim, portanto eu preciso de ajuda para legalizar a minha casa, com uma garantia do município que se eu, naquele espaço de tempo, fui eu que fui dizer, que fui eu que pedir ajuda, não posso ser prejudicada no seguinte. Portanto, não sei lá está se legalmente podíamos fazer isso, mas eu acho que seria uma mais-valia tanto para o executivo como para as pessoas. Imagina, por exemplo, abres um concurso e dizes nos próximos 6 meses todas as pessoas que têm algum tipo de irregularidade, por favor, cheguem-se à frente que nós tentamos ajudar. As pessoas que usarem esse tempo para fazer isso ficariam salvaguardadas, as outras depois aí já seria da responsabilidade delas, não é? Porque foi dada uma oportunidade de tentar expor... Mas que tipo de benefício é que essa pessoa podia ter, a pessoa que se auto-identificasse? O benefício seria apoio a nível logístico. Às vezes tu tens uma casa ilegal porque não sabes, por exemplo, que tens, por exemplo, não tens um esgoto. Comprar uma fossa séptica daquelas que está dentro dos limites. Portanto, de certeza que haverá, que nem destas 700 casas, nem todas estarão numa situação assim tão... Sim, mas há de haver algumas que se calhar têm problemas de segurança, não? Essas sim, Estrutura, e essas sim, isso é para demolir, ok, vamos demolir até por uma questão tanto da segurança da família que está lá, como a segurança pública também, mas tu não podes demolir uma casa a uma pessoa se não lhe deres uma outra alternativa, porque vais pôr a pessoa a morar onde? Mas está difícil, 700 casas assim de repente é difícil. Mas está no papel do Estado é ajudar as pessoas na questão das casas. E que medidas é que tu terias para conseguir a curto prazo? Não digo só 700, porque farão faltas mais, mas a curto prazo, que medidas é que implementarias para tentar... Um espaço, por exemplo, um centro de acolhimento temporário, onde efetivamente pudesses ter... Multifamiliar? Ou...
onde pudessem estar juntas várias famílias? Mas cada uma no seu, Ok. no seu espaço. Por exemplo, vou-te dar um exemplo de coisas que não fazem cá, mas que fazem na América, em que tu tens aqueles parques com as casas que estão pré-fabricadas, mas estão dentro da legalidade, e tu estás a fazer isso, é uma questão provisória. Tu estás a pôr uma pessoa naquela casa, uma Sim. questão provisória. Tens, por exemplo, também, ou não, a alternativa, né, que o município pode fazer um levantamento daqueles que são as obras que nós temos. Por exemplo, imagina que tens um hotel que está fechado ou porque faliu. Se calhar são esse tipo de edifícios que a Câmara tem que procurar, porque já está construída, já está feita, é fechada, porque nós não temos, ao contrário do que dizem, nós não temos problemas de falta de casas. Ah, não? Não, nós temos casas sem pessoas e temos pessoas sem casas. A Ok. questão, e aqui que é um papel importante, é um papel que cabe ao município fazer, é conseguir um equilíbrio, é arranjar mecanismos em que quem tem essas casas se sinta confortável ou apoiado para colocar a sua casa no mercado, por exemplo, do arrendamento, nem que passe por ser Acessível. o próprio município a fazer a mediação entre o arrendatário e... Estás a perceber? Sim, A Câmara pode fazer esse papel, porque se calhar tu ouves as pessoas dizerem eu não vou alugar a minha casa porque depois partem-me tudo. Mas se for o município a fazer essa mediação, se houver critérios muito bem definidos para os dois lados, se calhar é uma mais-valia, porque se calhar tu te sentes-te muito mais confortável em colocar a tua casa no arrendamento. Mas tu propunhas o quê? Que a Câmara que pagasse a renda ou parte da renda ou como? Em casos muito específicos de famílias mais vulneráveis, sim. Não, a questão seria a Câmara ter uma espécie, por exemplo, de bolsa de arrendamento e fazer a mediação entre o proprietário e quem precisa de arranjar, nem que fosse, por exemplo, com uma garantia mínima ao proprietário daquela casa, que efetivamente a pessoa que está lá, que vai cumprir com aqueles que são os deveres de quem alugou um espaço. Não vejo isso assim muito fácil de acontecer, né? Especialmente... Não é impossível. Sim, não estou a dizer que é impossível, mas... Eu vou-te dar então um exemplo mais prático. Nós temos, por exemplo, o município pode fazer o arrendamento no apartamento de uma família vulnerável. Então pode fazer para 2, 3, 4. Mas de um apartamento que seja da Câmara, não? Ou de um apartamento que seja de uma pessoa privada? A Câmara pode alugar de pessoas privadas. Nós temos, por exemplo, próprios... sim, a Câmara alugar... Sim. Nós temos serviços camarários que estão em espaços Sim. privados. Portanto, seria fazer o mesmo, mas neste caso específico, em bem do benefício comum. Percebo, mas com os valores das rendas hoje em dia, não Pois, sei se ia ser um fardo pesado. Essa é outra questão, porque sendo a Câmara a mediar, devias ter determinado tipo de valores, da mesma maneira que tu tens com o arrendamento acessível ou com... Não é porque tens aquela baliza dentro daquele que é o teu arrendamento mensal. Não sei se... Não estás a concordar comigo. Não sei se seria muito execuível rapidamente, mas pronto. Parece mais ver assim o que é que será mais rápido. Vamos ao mercado procurar terrenos, vamos tentar comprá-los, depois vamos tentar fazer projetos, depois vamos tentar ter o financiamento, depois vamos tentar isto e depois vamos tentar aquilo. Se no meio desta conversa toda tiveres conseguido alugar 10 apartamentos, sim, 10, são 10 famílias. Sim, se me falares em 10 eu já consigo aceitar. Agora quando estávamos a falar dos 700, já estava a dizer que era difícil. Eu não acredito que dessas 700 casas, que as 700 estejam assim tão inseguras. Sim, mas além dessas casas também haverá famílias que necessitam de casas, não é? Claro, sim. E é um número muito elevado de casas para a Câmara poder arrendar. Mas por isso a Câmara não pode estar à espera, nem podemos estar à espera dos privados, nem podemos estar à espera destas casas que nunca ninguém viu e provavelmente nunca ninguém vai ver. Portanto, nós temos que usar mecanismos para conseguir abrir as portas das casas que nós temos no município que estão fechadas, seja a redução do IMI, seja... Benefícios fiscais. Sim. Se calhar fazemos a coisa toda ao contrário, esquecemos tudo aquilo que eu disse e reunimos os proprietários e perguntamos diretamente àquela pessoa: ok, vocês têm estes edifícios, não os alugam, porquê? Não está... Se calhar revertemos a conversa toda e tentamos perceber porque é que aquelas pessoas não colocam as casas no mercado.
É uma boa medida. Além da habitação, que mais necessidades ou problemas é que tu vês aqui no nosso município? Mobilidade de transportes públicos. Tu não consegues ir para as Barreiras Brancas, Eu concordo. tu não consegues ir para a Gonçinha, que ainda por cima a Gonçinha é uma zona. Podes-me dizer que as Barreiras Brancas, que as pessoas não vão muito para lá, mas as pessoas passam para a Gonçinha e é uma zona nevrálgica que precisa de transportes públicos. Estás a falar mesmo de transportes públicos cá dentro da cidade e para arredores, não é? Sim. E como é que se resolve isso? Olha, resolvia-se não se tendo assinado o que assinámos com a AMAL agora recentemente. Porque assim, tu tens que assinar um contrato quando ele serve toda a gente e não quando ele serve uma minoria. E eu vou-te dar exatamente o mesmo exemplo que eu te dei há 4 anos atrás, que é o espelho d'água que nós temos no Meixal, que é resultado de um orçamento participativo. Sim. E vamos usar uma outra coisa que Lolé adora, que é turismo. Portanto, eu venho fazer turismo para Lolé e quero ir ao espelho d'água. Só se eu for hoje à noite e ficar a dormir debaixo. Porque só há um autocarro? Há um que vai à noite para lá e há um que vem de manhã para cá. Poderá eventualmente servir as pessoas que moram lá. Mas se estamos assim, então, ou se acham que o turismo é a cereja no topo do bolo, se calhar durante o verão, por exemplo, vais-me dizer que não dá, mas durante o verão, por exemplo, época alta, nós podemos ter minibus, nem que seja por agendamento ou o que for, porque assim, eu acho que a ideia das pessoas de Almancil, quando deram para o orçamento participativo o espelho d'água, foi também levar pessoas para lá. Ora, como é que tu levas as pessoas para lá? Sim, mas só há esses autocarros por dia, porque se calhar também não há necessidade para mais, né? Se calhar no verão, como estás a dizer, faria sentido, mas durante todo o ano... Não sei, porque eu não sei se já perguntaram às pessoas o que é que elas precisavam realmente. Depois a questão também passa... E é isso que tu vais fazer, se ganhares, não é? Vais perguntar às pessoas. Sim, porque eu acho que como uma governação deve ser sempre de proximidade. De baixo para cima. Portanto, tu tens que questionar a base e não estou a dizer que tu tens que aceitar tudo o que te dizem, mas tu tens que questionar para tentar perceber e depois para também dar o retorno, nem que seja para dizer, olha, lamento imenso, mas não dá por isto e por isto. Os últimos 4 anos na Assembleia Municipal, nesse aspecto, foram pessoalmente bastante elucidativos. Então, porque fala-me sobre isso. Primeiro, eu tenho acesso a procedimentos que quem não está na Assembleia Municipal não tem. E que me dá aquela vantagem que eu posso dizer isto está a demorar muito tempo, mas eu consigo perceber o procedimento. Ou consigo perceber, eu posso não concordar com a lógica, posso não concordar com o caminho, mas eu já tenho um entendimento porque é que aquilo acontece assim. E quando tu estás de fora e só te dizem não, e não te dizem, é como uma criança pequena. Se tu disseres ao teu filho, não mexe, ele vai mexer. Claro. Portanto, tu tens que lhe explicar, e eu acho que quando tu explicas a uma pessoa porque o procedimento não foi para a frente, muito mais facilmente ela entende o porquê, e se calhar ela acaba por ser também parte da solução, porque depois ela de se calhar também te vem com outra proposta. Ok, não dá assim, porque é que não fazemos assim? E isso tem que ser nas bases. Sim, mas essa explicação deveria estar publicada, é isso que estás a dizer? Porque nem todas as pessoas se interessam, não é? Eu devia estar, mas quem se interessa devia ter acesso a ela. Pronto. Tu vais, por exemplo, ao site da Câmara ou outros sites institucionais que está no português, mas também não é no português acessível a todos. Porque assim, ok que andamos todos na escola e sabemos ler e escrever, mas a literacia depois também é um fator muito importante. E tu recebes, por exemplo, uma carta da Câmara a dizer que o teu processo foi deferido ou indeferido, a pessoa se calhar não vai perceber muito bem o que é que... E acho que é o nosso papel, não é estar a inferiorizar a pessoa, mas é dar à pessoa mecanismos para ela também se possa defender, possa reclamar e protestar se for preciso. Mas como é que isso se podia fazer? Alterando a linguagem da comunicação? Se tiver que ser... eu mas acho que para cada pessoa também não pode neste ser, não é? caso específico deste... Era comunicar. Primeiro era começar a comunicar. Porque nós não... Infelizmente não comunicamos. O que é que tu vês... vou dar o exemplo, por exemplo, das consultas públicas, que é uma questão que eu me bato constantemente na Assembleia Municipal, porque as consultas públicas supostamente são públicas, mas o público não sabe que elas... Eu, por exemplo, eu sei porque acabo por ser uma privilegiada, entre aspas, e recebo-as diretamente no meu e-mail. Eu até agora, nestes anos todos, em Lolé, nestes anos todos de consulta pública, vi um outdoor uma vez.
Tivemos agora umas que foram mais movimentadas, que foi na nave do Barão, que alegadamente correu muito bem, mas questiono, se tu fores questionar a população, eles vão-te dizer que correu assim tão bem. Acho que devemos comunicar mais. E Mas melhor. de forma de outdoor ou mesmo digitalmente, como é que achas que seria a melhor forma Depende de da cativar também as informação. pessoas a participarem mais? Nem que seja no verso da tua fatura da água. Boa ideia. Essa é boa ideia. Por exemplo, quando queres comunicar, tu arranjas maneira de fazer. Se tu já recebes em casa uma folha que só está escrita de um lado. Sim, mas são tantos ofícios, como é que isso poderia estar tudo organizado de forma fácil para quando alguém que tem o interesse em aceder facilmente e procurar e encontrar aquilo que precisa? Por temas, vou dar um exemplo fácil. Praticamente todos nós, independentemente da idade, temos redes sociais tu tens acesso à informação consoante o tipo de gosto que tu tenhas. Eu, por exemplo, recebo as questões das consultas públicas, mas eu não recebo dos temas todos, porque há temas que nem sequer percebo e não tenho interesse em perceber. Mas tens editais, tens a agenda municipal, que pode ter, se calhar, mais um outro tipo de informação. Infelizmente, temos pouca imprensa regional. É verdade. E a que temos está em sofrimento, mas temos que nos aguentar. Se calhar mais uns podcasts também de vez em quando. Se calhar assim interessante. Se calhar Temos a nossa porta aberta a toda a gente. Se calhar ainda mais assembleias municipais descentralizadas e abertas ao público. Se calhar não são todas abertas ao público? Não, são todas abertas. Não, elas são todas abertas ao público. Temos um problema estrutural que é as escadas, mas tentamos minimizar até pela questão das redes sociais, mas se calhar tentar, por exemplo, eu não sei, mas acho que não, que nunca houve nenhuma sessão da Câmara fora do espaço da Câmara ou de uma junta de freguesia. E as juntas de freguesia têm um papel extremamente importante de passar a informação toda. E que local é que achas que seria ideal em Lolé para levar essas assembleias mais perto da comunidade? O mesmo que fizemos com as assembleias municipais, porque fizemos em todas as freguesias. Portanto, é de acordo com a freguesia, é questionar as entidades que estão lá, se estão disponíveis, e depois o resto acontece. E correu bem? Eu acho que correram todas mesmo muito bem. Foram aquelas mesmo, por exemplo, estou a pensar na de Salir, que era um tema duro, porque era a questão da habitação. Mas eu acho que nós, até enquanto deputados municipais, que é muito mais não sei, mas é muito melhor, porque quando tu tens mesmo... Claro. Nós também temos público aqui quando é aqui na sede, mas é diferente quando estamos fora. Mas aqui na sede, com que periodicidade é que é a Assembleia e mais ou menos quanto público é que assiste? Bem, temos os públicos que são fiéis e que estão sempre muito lá, sempre com questões muito... Primeiro, toda a gente tem sempre questões muito, muito pertinentes. Mas, por exemplo, é raro termos casa cheia. De público? Cheia de público, sim. Temos público que nos vai fazer questões que deveriam colocar na Câmara. E lá está, como não foram informados, ou é o desespero e a última causa vão ali. E se calhar, se houvesse essa descentralização, que eu sei que logisticamente levar computadores, internet e dossiês que não é fácil. Mas é assim, foram aquelas pessoas que nos puseram lá, portanto também temos que ter um mínimo para nos despejar de algumas coisas e para estar com as pessoas que nos colocaram lá. E estar no local onde elas efetivamente estão, acho que é muito importante. Concordo. Eu confesso que são aquelas que eu... Que medidas é que tens para a cultura e para associações como a nossa? Lolé é muito interessante nas questões culturais. E dado o sítio em que nós estamos a ter esta entrevista, também é muito, muito interessante nós termos essa questão. E é uma questão extremamente pertinente, primeiro porque eu acho que a cultura depois também ramifica para outros campos, mas acho que ela deve ser muito, muito repensada. Acho que as associações estão, para o bem e para o mal, financeiramente muito dependentes do executivo. Sim. Que não é bom. Pronto. E não é bom por uma série nem para o executivo, muito menos para as associações, não é? Portanto, se eu acho que a Câmara devia apoiar, sim,
Da mesma maneira, não devia ser por equidade e não por igualdade. Uhum. E a forma como tu atribuis os subsídios também não devia ser da forma como é. Eu sei que há associações, por exemplo, a grande maioria delas que funciona à base do voluntariado. Portanto, se calhar aqui o município poderia, de alguma forma, também, além de estar a entregar alguma verba, dar, tentar capacitar as pessoas para que elas pudessem exercer depois a sua parte também de mediadora cultural de uma outra forma. E era ver se começávamos de uma vez por todas a perceber que a cultura não são sempre o mesmo tipo de música, Uhum. porque acaba sempre por mesmo, porque o meu primeiro era, olha, se calhar era por aí, definir o que é o conceito de cultura, porque de certeza que o meu e o teu não são iguais. Uhum. Se decidimos falar de música, o meu e o teu não são iguais. Depois tu podes dizer que gostas de teatro e eu vou-te dizer eu gosto mais de leitura e poesia. Portanto, temos que diversificar as ofertas culturais, temos que diversificar os apoios culturais e, acima de tudo, temos que apoiar a cultura que nós temos em Lolé. Nós acabámos de vir, que ainda estamos todos um bocadinho ressacados de uma noite branca, e eu gostava que tu me dissesses quantos algarvios é que tiveram em cima de algum palco. Aí concordo contigo, aí apanhas-me logo. Eu por acaso não tive na Noite Branca, tive só pá, aí meia hora. Não te consigo dizer porque também não fui ver nada, mas acho que nenhum, não sei. Eu também não. E como é que podias fazer isso? Se calhar começando por aí, porque assim, eu posso até não gostar do estilo musical, mas isso eu não estou aqui Uhum. para fazer isso, né? Mas se calhar por convidar, pá, dividir, porque Mas não achas que era mais fácil incluir as associações que têm esse maior conhecimento sobre sim, artistas a fazer locais e depois a o gente? planeamento. Por exemplo, eu vou-te dar eu gostei de ter visto a prestação da Fundação António Aleixo com o recital de poesia e também tiveram as meninas da ginástica. Eu achei interessante. Uhum. Porque são pessoas e são atividades Isso na locais. Noite Branca, estás a Na falar? Noite Branca, Uhum. sim. Mas, por exemplo, no Festival Med não tens esse tipo de acontecimentos, já tens No associações locais, pá, tens a máquina de cena com o jazz, mas além disso sim. tens mais alguma associação que leva arte local, seja música, seja poesia, seja teatro? Devemos ter um mínimo, eu sei que fazem, dá para alugar aquelas barraquinhas das bebidas, um bocadinho Sim, como o sim. Cadaval, mas se calhar deviam ser um bocadinho mais envolvidas. Que há, nós, por exemplo, este MED era com Cabo Verde e nós tivemos a associação Uhum, e tivemos imensos cabo-verdianos de Lolé que uhum. participaram e por acaso foi um momento também, confesso que maravilhoso. Pronto. E eu acho que exatamente por haver isso, se calhar até foi dos médios que eu menos tive Uhum. e que tive momentos em que eu me diverti imenso e não jantei, exatamente porque havia isso, porque assim, aquelas senhoras que vieram de quarteira e que tiveram estavam em casa e Uhum. estavam-se a sentir felizes e motivadas porque estavam a mostrar aquilo que elas são na casa delas e faz todo o sentido, porque quem vem de fora nota perfeitamente, né, que a recepção que tu tens é completamente diferente quando tu és o dono da casa Uhum. ou onde tu és só um convidado que estás ali por passagem. Portanto, acho que há lugar e oportunidade para podermos estar todos, inclusivamente no MED. Sim, voltando à parte dos apoios. Como é Os que tu apoios. farias isso? Como é que se fazia a distribuição ou os apoios para as associações? De forma que fosse, como estavas a falar, mais equilibrado. Tinha a ver com o tipo de. Com o tipo de. Que haverá associações que têm artes que não têm público ou que têm pouco público. E se não as apoiares, então é que esse tipo de artes vão acabar, não é? Mas e não tem. A questão pode, por exemplo, nesse caso aí, por mais de divulgação. Voltamos sempre ao início da conversa, que é tentar perceber porque é que aquela associação não tem público. E voltamos outra vez à questão do movimento associativo e da cultura. Como é que a Câmara financia uma série de entidades Sim. e depois permite, inclusivamente ela faz isso, que tu passes semanas em que não tens atividade nenhuma e depois num sábado tens 5 e se for preciso todas à mesma hora.
Sim, estás a falar a nível de festas locais da Câmara, não é? Nem estou a falar só de festas, tens um lançamento de um livro, tens um recital de poesia e tens a inauguração de uma exposição de 3 entidades diferentes que têm subsídio da Câmara. Inclusivamente já tivemos casos em que 2 atividades até eram do município, portanto, foi o município que não comunicou com ele próprio. Né? Portanto, se calhar isso também tem a ver porque é que tu não tens público, porque se calhar há 3 coisas em 3 sítios que eu quero ir e eu só vou poder ir a um. E como é que se podia fazer esse equilíbrio entre as agendas e entre as associações? Nós temos É difícil porque são muitas associações e muitos eventos e mais os eventos da Câmara, não é? Mas existem agendas. Sim, mas como é que E há uma plataforma, por exemplo, nós temos atividades todas, né, que nós sabemos, por exemplo, que a Noite Branca é naquele fim de semana. Sim. O Festival das Caminhadas no Ameixal é naquele fim de semana. Sim, mas imagina que eu tenho uma associação, tu tens outra e eu marco um evento para o tal dia e tu... Fazemos mais conversas, fazemos mais reuniões. A plataforma do movimento associativo. Sim, mas muitas vezes nas associações a comunicação é fraca, então imagina que só perto do dia é que eu vou descobrir que tu tinhas um evento no mesmo dia. Como é que eu podia alterar? Não dá. Tinha que haver uma comunicação através, sei lá, central, não? Do portal. Dizer, nós temos uma, eu estou a dizer nós porque eu trabalho numa fundação e também tenho que lido com o procedimento. Nós no início do ano, quando tu fazes a candidatura, tu tens que entregar um plano de atividades. Um plano é um plano e vale o que vale. Sim. Pronto. Mas depois dentro da plataforma tu tens que pôr, ou podes pôr a data dos teus eventos. Tu nunca vais conseguir ter um fim de semana só para ti ou para a tua atividade. Claro. Mas tu podes tentar agilizar, por exemplo, se tens duas associações de teatro. Sim. Se calhar não tens que falar com todas as outras entidades de Belém, mas aquelas duas, entre elas. Sim. Não é agora, eu vou lançar um livro, tu vais lançar um livro. Se calhar a gente deixa de rezar só na nossa capelinha e diz, olha, o teu é aqui. Tenta, nós não temos esse hábito de conversar uns com os outros. Sim, mas eu acho que isso podia ser feito, se calhar, também a nível informático. Pois era o que eu estava a dizer, nós temos essa plataforma e podemos submeter as nossas atividades, os nossos eventos, eles até saem na agenda cultural. Portanto, era tentar logo, quando a gente cruzar, quando nós entregamos o plano de atividades, há algumas que são aquelas maiores e que são aquelas anuais, que, pronto, tentava-se de alguma forma não colocar mais nada em cima. Nós, não é este fim de semana, mas no próximo fim de semana de 19 a 21 de setembro, Lolé vai ter tanto evento que eu não sei como é que nós vamos chegar ao dia 22. Tu vais ter também um evento lá na Fundação, não é? Sim, nós temos o FLIC, o Festival Internacional de Literatura de Criança, dedicado à Lídia Jorge, mas também temos os encontros de história aqui no município, onde eu por acaso também gostava de ir e não vou poder ir. Porque está a cruzar na mesma data. Está a cruzar. E também temos a Fava e eu também não vou poder ir. E depois temos um concerto maravilhoso no Cine Teatro no sábado à tarde. Um concerto de uma peça de teatro, São Paulo, também de um livro da Lídia Jorge, que eu também não vou poder ir. E estou a dizer, eu não no sentido egoísta, mas sim. No global. Vai dividir públicos. Vai. E existe também uns outros encontros de história. Portanto, pronto, é isto. Vai ser difícil, já percebi. A nível de educação, tens algumas medidas? Já agora, tentar também educar o público culturalmente, não é? A cultura. É. Sim. Tentar aproximar os jovens, sei lá, do teatro e coisas do género. Isso pode começar nas escolas e nas escolas. Mas as associações podiam ter um papel também importante nessa parte, na parte educativa. Eu acho que sim, sei que algumas sim, há várias que fazem, sim. Por exemplo, o Figo Lampo e ao Lar eu sei que fazem. Julgo que a Folha de Medronho a uma determinada altura também fez isso com algumas escolas. A questão é que as nossas associações às vezes são muito poucas pessoas, têm muito trabalho e depois também não dá para tudo. Claro. Mas é uma forma também delas contribuírem de entregando à sociedade também daquilo que receberam. Mas voltando às escolas e voltando ao início, precisamos de creches, precisamos de jardim de escola, precisamos de escolas secundárias, precisamos de lares, também é educação. Sim, mas como é que se pode fazer isso a curto prazo? Não é? Se fores presidente tens 4 anos para fazer isso. Pois é, temos que começar a trabalhar logo
Mas como é que se faz uma escola assim? Isso é um processo que demora muito tempo. Isso é uma das questões, por exemplo, que eu referi há bocado, que é, ok, nós precisamos de escolas, mas também temos que saber explicar às pessoas que nós não vamos construir uma escola num ano. Uhum. Né? E a pessoa se calhar vai perceber e se calhar nem se vai incomodar de estar um ano letivo em contentores, por exemplo, porque teve uma explicação e que sabe que a seguir vai haver uma melhoria. Eu acho que neste momento ainda temos a oportunidade de tentar ou fazer o levantamento dos terrenos que temos, fazer alterações se calhar em determinado tipo de espaços para criar mais escolas e mais creches. Por exemplo, ainda há bocado falava de uma oportunidade que o município teve quando a construção do IKEA, que não colocou no caderno de encargos, por exemplo, Contrapartida, não é? sim, por exemplo, um infantário, uma pré-escola, uma creche para os filhos dos trabalhadores ali da zona. Sim. Por exemplo, a própria autarquia, que tem cerca de 2.000 funcionários, não tem uma creche para os filhos dos trabalhadores, mas também não tem uma cantina para os trabalhadores. Que fazia também todo o sentido. Portanto, é fazer o levantamento daquilo que se puder e começar-se a construir ou reconstruir ou requalificar edifícios para que nós possamos ter mais creches. E não vai ser e mesmo que eu começasse a trabalhar hoje, não sei se iria conseguir inaugurar alguma em 4 anos, mas daria tudo por tudo porque ela ficasse pronta para alguém ir cortar a fita no dia a seguir. As creches são muito necessárias, temos muitas pessoas que não têm onde deixar os filhos, não é? Mas a nível de escola secundária e até de ciclo, que dificuldades é que tu vês presentes aqui no concelho? Almancil não tem escola secundária. Sim, mas tem pessoas para uma escola secundária, eu não sei. Tem os alunos que estão a ir para Corteira, que estão a ir para Faro e que estão a vir para Loé. Ok, então achas que o principal era fazer uma escola secundária em Almancil? Ou aumentar esta, ou aumentar a de Corteira? Qual era a tua Acho que prioridade? aumentar já em algumas já começa a ser difícil. Mas era reconstruir. Nós, por exemplo, mas são opções que se fazem e temos que lidar com elas. Qual seria a prioridade de Almancil? Um pavilhão municipal, que não estou a tirar o mérito, porque Estás a tem falar do novo, não é? Estou a falar de prioridades, Sim. não é? Mas estás a falar do novo que se construir, sim. Sim. Mas nós às vezes temos que priorizar. O que é que nós precisamos? De um mercado de carteira de 20 milhões? Ou podíamos ter ficado com 10 e fazíamos mais escolas? Ok. É uma questão de carteira, então Mas esses assuntos todos foram abordados em Assembleia, não? tem vindo a ser com algumas respostas que não são não, nem são sim, com algumas respostas com as quais nós não concordamos absolutamente nada, Por mas exemplo, queres-me dar exemplos? podemos voltar ao mercado de quarteira, que é uma obra que acho que incomoda. Já começou, não é? Sim, já começou. Que para mim continua a não fazer sentido uma obra daquele tamanho. Porque achas que é muito grande ou achas que não faz falta um... Não fazer falta faz, não. Isso ninguém lhe tira a importância. Acho que não precisava de ser tão grande. Se calhar não precisava de ser no local em que está por causa da questão das alterações. Mar, não é? Sim, nós temos. Como é que tu vais construir uma obra para tomar quando estamos constantemente a dizer que o mar está a subir? Portanto, é um bocado contraditório. E as pessoas têm estas dúvidas. É uma dúvida perfeitamente legítima. De um lado tu dizes não pode porque o mar está a subir, e do outro lá vamos fazer um mercado e vamos colocá-lo X de metros debaixo do... Não estás a ser congruente. Ou mesmo que tu deves uma explicação às pessoas, porque os 20 milhões de euros são nossos. Né? Contribuímos todos para lá. E se tu perguntares às pessoas de Quarteira e até às pessoas de Loé o que é que preferiam, se calhar era um mercado um bocadinho mais pequeno. Pá, não sei, se calhar era um mercado na parte de baixo e uma escola na parte de cima, não faço ideia. Mas era tentar rentabilizar aquela verba de uma outra forma. Mas esse mercado tem contemplado também estacionamento, que é um enorme problema em Corteira e em Olé também, não? Tem? Tem.
vai resolver imensos problemas. Não sei, estou a perguntar, eu Dar não um conheço. pormenor mínimo que me ficou a mim, afetou-me. Tu vais dizer que é uma coisa, Conta-me tudo. que é uma coisa picuinhas, Conta. mas que na altura que me incomodou, que ainda hoje me incomoda, por Conta. ser tão picuinhas. Diz lá. Que falamos da questão das alterações climáticas Sim. e da mobilidade suave. E a uma determinada altura eu perguntei, então esse espaço lindo e maravilhoso, com estacionamento e carregadores, vai ter carregadores para bicicletas elétricas? Não. E eu, mas faz todo o sentido, até porque os turistas, Sim. quem vocês gostam de ter em quarteira, têm bicicletas, há cada vez mais bicicletas, portanto, mas já está no plano e não está na planta, e eu fico bem, eu não sou nem arquiteta, nem engenheira, e na minha cabeça tudo parece muito fácil de fazer. Mas será que era assim tão difícil pôr um carregador para uma bicicleta elétrica? Porque vai de acordo com tudo o que tu estás a dizer das alterações climáticas, da mobilidade suave, tu deixas de levar o carro para o mercado e levas a bicicleta, portanto, a tua pegada ecológica, o teu impacto é muito, muito melhor. E são estes pormenorzinhos que às vezes... Sim, mas o carregador de uma bicicleta elétrica não é assim uma obra tão estrutural que não se possa adicionar depois, digo eu. Eu também achava que não, mas disseram-me que não e eu... não se pode adicionar depois? Ok. Pelo que eu percebi, o plano já estava feito, ou a planta estava feita, e alterações nos processos devem levar... Porque assim, estes 20 milhões e meio é em orçamento. E todos nós que já fizemos obras mínimas em casa sabem que quando ele tiver concluído... Vai custar muito mais. Vai custar muito mais. E vai custar umas quantas creches lá pelo meio. Pronto, já vi que a tua prioridade na educação é uma escola em Almacil. Tu diz-me lá, como é que não se sou Almacil, mas dá para Para começar, sim. E em relação ao estacionamento, qual é que para já, gostavas mais de transportes públicos, que ia reduzir o estacionamento. Mas, enquanto esses transportes públicos não... Bolsas de estacionamento nas periferias. Ok. Por exemplo, em Lolé, que zonas é que tu previas Por exemplo, ideais para isso? eu vejo uma zona que está sobrevalorizada, mas isso depois eu acho que é uma questão de mentalidade. E se calhar neste caso também passa também um bocadinho pela falta de comunicação que falávamos há bocado, que é a zona do cemitério. Por exemplo, ao fim de semana tens lá algumas autocaravanas, mas tens muito trânsito aqui, porque por muita gente aquela zona fica fora de mão. E até pode ser, não estou a dizer que não é. E vou-te fazer outra coisa que eu já te fiz há 4 anos, que é dar-te o exemplo de Coimbra. Nós podemos ter bolsas de estacionamento mais nas periferias e temos, por exemplo, depois um minibus que está constantemente a passar e eu deixo ficar o meu carro ao pé da Mãe Soberana, mas eu sei que daqui a 5 minutos passa uma carrinha que me traz ao mercado e que eu faço as minhas compras e que aquela carrinha me vai colocar lá outra vez. Portanto, não é um problema eu estacionar fora do centro de edição, mas isto requer, obviamente, planeamento. E que outras zonas é que tu identificarias em Lolé, aqui no centro? No centro, quer dizer, aqui mais para vir para o centro, sem ser a zona do Pavilhão, por exemplo, também é uma zona que não é muito... Perto do centro de saúde? Sim, perto do centro de saúde. Claro, se calhar as pessoas vão dizer que fica fora de mão, e se calhar sim, mas se tu tiveres uma alternativa para poder deixar o carro e agarrar numa carrinha, no minibus, for para o centro, deixa de ser uma questão, e tu se calhar até vens de fora da cidade e pensas, o carro fica já aqui, e eu não vou ter grandes preocupações, porque deslocas depois de uma outra... E tinhas esse minibus com uma frequência, sei lá, 10 minutos ou coisa do género, 20 minutos? Por exemplo, sabem, isso depois depende também da dinâmica da própria cidade. E nós sabemos que Lolé funciona com 2 ou 3 dinâmicas, que é na época escolar, que temos uma dinâmica completamente diferente, e aos sábados até a hora do almoço, que é uma outra exceção da dinâmica normal da cidade. Quando tu conheces o fluxo da cidade, se calhar as tuas respostas já podem ser mais uniformizadas. E em Quarteira, como é que diz? Também com a mesma solução? Eu julgo que também dá para fazer a mesma solução, inclusivamente sobre, por exemplo, os estacionamentos. Quarteiros têm uma extensão assim tão grande para minibus, até podias ter essas bolsas de estacionamento mesmo para ir a pé, não sei. Tens a zona onde o pessoal faz o mercado, falam que vai haver um... Está um projeto que já passou na Assembleia Municipal para se fazer aí um estacionamento. Mas eu não sei, que uma vez que estás a falar em estacionamento, se eu não posso falar do Almargem, porque também é Fala. É uma coisa que me custa, porque foi um assunto que foi discutido. Em Assembleia também? Também, mas não nestes... Eu não concordo com aquilo que fizeram no Almargem, nem com aquele estacionamento,
Para quem não sabe, e eu também não, diz-nos o que é que se passou. Quem não sabe, o Almargem está numa reserva sim. natural para ser protegida. Uhum. E neste momento tem um estacionamento para não sei quantos carros e um apoio de praia megalómano. Que é Estás a verdade. falar do que vai acontecer ainda ou do que já lá está? Já está a ser. Eu vi que foi algum projeto, uma polémica, estás a Sim. falar do novo que vai aparecer. Não, ele já lá está. O apoio Ok. de praia está a ser construído, já lá está. Ainda não foi, julgo que ainda não foi aberto. Ah. A outra polémica terá eventualmente a ver com o hotel que Sim, tem sim. direitos desde 1979. Ok. Não prescreveram não sei como, mas isso seria... Então fala-me lá sobre isso. Pronto. O que passou na Assembleia que nós concordamos, e que acho que toda a gente concorda com isso, que é o apoio de praia na praia. Mas uma coisa é que tu possas ir a uma casa de banho, Claro. um mínimo. Sim. E a ideia com que eu fiquei na altura em que o projeto foi apresentado, e uma vez que ali não havia estacionamento, era que nós podíamos estacionar os nossos veículos antes da praia, portanto, antes de tu ires para aquela estrada de terra batida, Sim. os carros ficavam todos para trás, e depois haveria, sei lá, Mas ali não há espaço. Cá, estás a falar perto da rotunda? Ou mais à frente da rotunda? entre a estrada principal que vai Sim. da Quarteira Palmacil Sim. e a outra estrada lá de acesso à praia que tu tens por ali aquelas calças, ok. aqueles estacionamentos. Uhum. E então, ou pelo menos a minha ideia era que nós ficávamos estacionados nessa praia e depois haveria um transporte, uma bicicleta, uma trotinete, um comboio, Sim. qualquer coisa que te levasse até à praia caso tu não quisesses ir a pé. O que é que tu te paras a seguir? Com um estacionamento grande, alegadamente numa clareira que não existia, mas que foi provocada, Uhum. porque a APA diz que tu podes fazer estacionamentos em zonas de clareira. Ora, ali não havia uma clareira. O que te dizem alegadamente é que afinal havia, porque estavam lá uns pinheiros que estavam mortos, portanto depois de limpos, olha, vá lá, uma clareira. E também não me parece que aquele bar daquele tamanho que seja um mero apoio de praia, porque, pronto, sejamos sinceros, é um apoio de praia muito... Eu não conheço bem, mas já vi que isso te indignou. Indignou-me porque é assim, porque se a Foz do Almargem, que foi para isso que foi votada, que foi para proteger aquela zona, Uhum. é para proteger a zona na sua totalidade. Se nós tivéssemos, ou se tivessem sido transparentes connosco, porque isso, quando se andou a discutir a criação da Foz do Almargem, esta questão deste estacionamento desta madeira e desta maneira e deste bar deste tamanho, nunca foi uma questão que tivesse visto a luz do dia, que tivesse sido, olha, atenção, senhores deputados, caros munícipes, nós estamos a fazer esta zona, mas ainda vamos ter isto e isto, e alegadamente, hipoteticamente, ainda haverá um hotel, eco, whatever, e não houve essa Transparência. transparência. E isso são... Mas eu sei que tu vais fazer qualquer coisa em relação a isso se fores eleito a presidente. Pois, Queres dizer o quê ou não? pois eu lamento, mas tentar voltar a requalificar a zona e a replantar aquilo que nós tiramos lá. E eu peço imensa desculpa, mas quando me dizem que arrancaram, um exemplo, 20 pinheiros e puseram 500 abrunheiros, não é a mesma coisa, porque tu não podes comparar uma árvore que já lá está e que tem anos com uma que vais pôr agora e que possivelmente nem sequer se dá na orla marítima. Ainda por cima numa zona, né, que tem o impacto ambiental que tem, como é que é possível que tu consigas arranjar, não sei, uma arquitetura de uma forma em que consegues... Eu acho que estes 4 anos também têm isso, que é a legislação ou as leis ou as coisas não são exatamente como estão, depende da forma como tu lês, e foi aquilo que deram a entender ali, e da minha perspectiva é que aquilo que fizeram ali foi um assassinato e foi um atentado ambiental. A reserva do Almargem foi votada para não ser mexida, para ser preservada, e para tu preservares uma zona tu não colocas um estacionamento nem um apoio de praia daquela maneira. Mas alguém teve que aprovar, não é? Ou isso são coisas que já vêm... Quando disseres quem é o alguém, pois... Só estou a perguntar para o ar. Eu não sei bem, não conheço bem a situação. Levamos os dois presos. Se calhar. Um bocadinho à frente, em relação à segurança, o que é que tu achas? Já está tudo bem? Faz falta? Como é que se pode melhorar? Tens a questão da segurança e da percepção da segurança. Eu não Olha, sou... é verdade. Não sou muito apologista. Haverá locais piores do que Lolé, acho eu.
Sim, mas a percepção é muito... E tu achas que a percepção está aqui? Está errada para melhor ou para pior? Depende se és homem branco hetero Hum, ou não. ok. Se és mulher alta e vais acompanhada ou vais sozinha. Estás a falar na percepção da segurança. Estou a falar na percepção. Tu perguntaste-me qual Sim. era, eu estou a dizer Mas, que depende a quem tu tiveres. mas achas que é assim tão generalizado? Em alguns sítios, sim. Ok. Eu acho que em alguns sítios. Então achas que a percepção de insegurança está exagerada, é isso? Eu não começo. Havia uma altura em que eu achava que ela estava exagerada, mas depois foram dando alguns insights de coisas que se estavam a passar que, como não são do conhecimento público, eu não tinha conhecimento, portanto, se calhar até tem uma certa razão. Ou seja, Sabes que na altura do MED, alegadamente outra vez, sim. nós tivemos uma pessoa que foi espancada porque alguém achou que, como era gay, que estava a incomodar. Ninguém ouviu falar disto. Mas isso foi real? Foi Foi real. verdade? Foi real. Ok. E tu Vou achas... dar olha, um exemplo. Nós tivemos, na altura do MED, nós temos uma recomendação que foi aprovada na Assembleia Municipal, na altura, numa proposta do PAN com o Bloco de Esquerda, foi aprovada por maioria, que era do hastear da bandeira arco-íris. E nós colocámos todos antes Na Câmara ou no... na Assembleia Municipal. Ok. É uma bandeira. Sim. Ela foi roubada. Portanto, nós içámos uma bandeira de manhã, que ao final da tarde, quando eu passei, não estava, e está o processo, está na GNR, porque alguém roubou de lá a bandeira. Portanto, alguém entrou no edifício, alguém entrou na Casa da Democracia e destruiu propriedade do município, porque aquela bandeira era propriedade da Assembleia Municipal. Ok, não desconhecia isso. Para te dar um exemplo. E voltamos, por exemplo, à questão da Polícia Municipal. Eu sei que podem, de alguma forma, ajudar a GNR, mas, por exemplo, eu não concordo que andem armados. Foi uma coisa que eu votei contra e não concordo. Também não concordo com a forma como... Não é um não concordar assim de forma... Tenho algumas dúvidas como é que tu vais formar os polícias municipais. É uma questão que eu tenho, é uma dúvida e também é um bocadinho de receio. Mas tu achas que os polícias municipais podiam substituir parte da GNR ou não? Não. Eu acho que não. Não. E acho que eles devem saber isso e também devem saber que há limites. É isso, o meu receio é esse, é que os limites de cada um não estejam bem definidos e que de alguma forma possam existir abusos de poder ou... Mas na tua opinião, até onde é que deveria ir o poder da Polícia Municipal? Armados? Não. Com competências é que eles deveriam ter, então? Podem ter o A estacionamento, nível do estacionamento só? o alerta a acidentes. Ok. A minha questão passa muito com a questão das armas e do abuso de poder e de força. Pronto, é uma coisa que me preocupa profundamente. Não que tenha alguma coisa contra ninguém, mas quando tu tens, por exemplo, e que também não tenho, mas tens... Preocupam porque acho que há determinado tipo de campos de ação que tem que ser pessoas com alguma fibra e algum estofo para ter. Sim, mas não achas que no caso da GNR deveriam haver mais agentes, por exemplo, no Conselho, e especialmente no verão devia haver um reforço significativo? Não digo só para a cidade, mas para todo o Conselho, não é? Isso sim, porque em algumas situações só o facto de teres presença militar já atenua. Claro. Por exemplo, da Escola Segura, eu acho que é um trabalho fundamental que tem. O que a própria GNR faz, por exemplo, no interior, daquele contacto mais pessoal e individualizado com os séniores, acho que é extremamente importante, mas para isso nós enquanto município também devíamos retribuir. E voltamos novamente à questão da habitação. Como é que tu vais atrair agentes
policiais ou médicos ou enfermeiros ou professores ou o que for, se depois as pessoas não têm de morar, não têm de deixar ficar os filhos na escola, portanto acaba por ser aqui um novelo que não tem um ponto, e por isso é que nós temos que nos preocupar muito bem com a questão da habitação, porque ela depois consegue mexer ou minar praticamente todas as outras áreas da Tu achas sociedade. que a Câmara devia ter habitações designadas para essas profissões que tu falaste, médicos, professores, Sim. e que pudesse arrendar mais barato ou mesmo ceder esse tipo de profissões para atrair Não me essas pessoas? chocava que houvesse cedências. Ok. O arrendar sim, mas nós temos 2 casas, acho que são dos juízes, casa do juiz, 2 que estão fechadas há imensos anos, acho que nem nunca as vi abertas. Uhum. Não sei se não haverão, por exemplo, ainda casas de cantoneiros que não possam ser reabilitadas até para janeeiros, por exemplo, na zona de Salir, sei lá, estou a dar um exemplo. Mas o município tem um papel e tem uma obrigação de dar resposta a estas pessoas. Essa parte dos médicos toca aqui um bocadinho também na saúde. Que poder é que uma Câmara tem a nível de saúde local? O que é que uma Câmara pode fazer, sem depender do Estado? Eu acho que passa por, E tu, em concreto, o que é que tu farias? pelo menos começa logo outra vez para a questão que tu tens que dar, e não é só na saúde, mas tu tens de ter condições para te fixar a ti, para fixar a tua família. Uhum. Sim. Voltamos sempre à habitação. Voltamos sempre à habitação e depois, quando conseguimos a habitação, voltamos à questão das escolas, e depois, quando ultrapassamos as escolas, vamos para a questão da mobilidade. Pronto, porque é tudo Mas a nível de infraestrutura, já achas que o Lolé está bem servido? Ou... a nível de saúde. Sim. Não. Nós temos zonas do interior que têm algum apoio, mas não têm farmácia, não têm. Que zonas é que podes-me dizer aí uma zona que esteja mesmo com dificuldades sérias a nível Eu acho que o Meixel, que não estruturas? tem farmácia e tem consultas médicas num espaço que, se não estou em erro, é cedido pela Junta de Freguesia. E a distância também é grande, E até cá a para vir. distância também é grande. Por exemplo, depois estamos a falar de médico de família, Sim. não tens nada de Não, e, saúde mental. e equipamentos médicos também, não é? Se calhar não sei como é que isso está no Ameixal. Eu Ou julgo as que sim, pessoas têm que vir ao por centro de exemplo, saúde. o Lolé tem uma coisa que eu por acaso até acho que é muito interessante, que é uma espécie de carrinha centro de saúde móvel. Uhum. Se calhar era ampliar um bocadinho Aumentar a frota. mais esse apoio, sim, por exemplo. Mas também precisavam os médicos e depois precisavam casas e voltamos tudo ao mesmo problema, não é? Tu há 4 anos estiveste cá pelo PAN. Sim, E agora estás na coligação do Bloco de Esquerda com o LIVRE, com o certo? LIVRE, certo. Que é Unidos por Lolé. Unidos por Lolé, Ok. sim. E porquê? A mudança foi recente ou já foi há mais tempo? Não, a mudança foi recente, não é uma mudança de valores, nem de personalidade. Tu estás como independente na Tô- coligação do Bloco de Esquerda Sim, com o estou LIVRE. como independente. A única mudança que houve foi que eu estava num partido e desfiliei-me Uhum. por questões internas e por questões pessoais e de identidade, ou a forma como se estava a lutar pelos valores, a mim já Ok. não encaixava muito bem. Portanto, eu achava que os meus valores, Mas a nível local ou mesmo geral do partido? geral Ok. do partido, pronto, portanto, e quando me surgiu o convite da coligação, e sendo que os valores são muito, muito idênticos e que há mais coisas que nos unem do que Exato. né, Como diz a música, como né? diz a música, Exato. que é mesmo esta questão por Lolé. Lolé merece mais esforço, mais trabalho, mais transparência, mais inclusão, mais coesão. Uhum. Portanto, foi interessante poder e até contribuir, né, porque eu tive 4 anos Exato. a poder Experiência. de experiência a usufruir. Acho que pronto, estarem-me a dar a possibilidade de eu voltar a devolver as coisas que me foram dadas, que é muito interessante. E tu já tinhas pensado em candidatar-te antes do convite ou só pensaste nisso após o convite? Eu andava a dizer que me ia reformar politicamente porque a política é dura. É duro. E depois já há pessoas na política que têm mais bagagem, menos bagagem. E quando eu falo em bagagem, falo em
não falo em passados políticos, mas falam naquelas coisas em que tu levas quando vais para a política. A tua profissão, a tua família, todas, o facto de seres mulher ou de seres homem, são coisas que durante os 4 anos de mandato que mexem muito, Uhum. muito contigo. Mas depois fica aquele pensamento que é, eu sei que a Ana de hoje é, é muito melhor e tem ferramentas que não tinha há 4 anos atrás. Portanto, se eu tiver oportunidade de as devolver Uhum. e de as melhorar, é isso que eu quero fazer. E depois já uma outra questão que aí já é política nacional ou mundial, que tem a ver com a direita, que temos que Ok. falar Sim. do que é uma coisa que me perturba imenso e que me assusta. E eu acho que não podemos, de modo algum, cansados ou não cansados, não é hora de me reformar politicamente, porque sei que E como é que tu vês este crescimento? Estás a falar da direita, não vês que é um bocadinho culpa também da esquerda? Ou que poderá ter sido? pode ser. Pode ter Sim, alguma responsabilidade, não é? Digo eu, não sei, estou a ver a tua visão, como é que tu vês, ou que razões é que vês para este crescimento assim tão rápido? várias, e uma delas passa outra vez pela questão da educação e da literacia e da nossa fraca memória histórica. Sim, claro. Logo a começar a... Mas tu achas que, achas que, que a direita está com muitos jovens? Ou como é que tu vês? Qual é, que é a tua visão sobre isso? Para aquilo que eu tenho percebido a nível de alguns estudos que eu tenho estado a analisar, tem atraído bastante jovens, mas depois também tens uma outra coisa que tu tens que analisar e que eu acho que é muito importante e que falo muito pouco, que é qual é o nível de escolaridade desses jovens e qual é que é o nível de literacia desses Sim. jovens. Portanto, aquilo que inicialmente pode ter parecido que o voto à direita foi para castigar, ou para penalizar, ou para obrigar a esquerda a reagir e a mexer-se e a reinventar-se, porque eu acho que nós temos que nos ir Sim. reinventando sempre. Depois acabou, de alguma forma, uma questão de marketing, de atrair os jovens que têm um pensamento que é completamente diferente do nosso, que é muito mais saltitão, que é muito mais rápido, que estão habituados a coisas muito mais rápidas e que determinado tipo de conceitos e de valores, na realidade, a eles não lhes dizem nada. Tu estás possivelmente a falar com alguns jovens sobre o que é o 25 de Abril ou liberdade, e isso e para eles é um conceito. Daquelas coisas que se calhar alguém... Portanto, aí erramos todos. Errei enquanto mãe, porque não expliquei bem ao meu filho, erramos enquanto escola porque não passámos o que tínhamos a passar, erramos enquanto sociedade porque não levámos para a rua os valores de Abril e não nos espelhamos em todo lado, e erramos enquanto políticos porque achamos que de alguma forma que os valores estavam e que a liberdade estava garantida, e erramos todos. Mas tu atribuis aí também o crescimento à literacia, mas não achas também que eles também fizeram uma comunicação forte e mais direcionada também para os jovens? Por isso eu falar do marketing. Mas eu coloco, mas depois tu Mas a esquerda também pode ter as mesmas armas, não é? Pode ter o mesmo, pode também trabalhar mais melhor o marketing, ou não? depois já tem a ver também, se calhar, da minha perspectiva pessoal, com uma questão de, Estavas a falar em modernizar também? sim, modernizar, mas depois tem, e agora vou falar por mim, que é, há coisas que eu não vou dizer porque eu não, Sim, sim, claro. não acredito, não os vou dizer só porque, Sim, mas haverá outras formas de cativar, digo eu, não sei. Estou só a jogar para o ar. sim, essa é uma coisa que se calhar a esquerda, e no caso os Unidos por Lolé, Sim. nos sentámos, É. tentámos falar, porque inclusivamente chegaram a falar que eu não estava na altura com outro partido, exatamente para a esquerda se sentar toda e para fazer o brainstorming Claro. e tentar perceber onde é que se falhou, porque se falhou, efetivamente não dá para para esquecer isso, mas ok, nós falhámos, mas como é que se faz agora para recuperar? Esse foi um dos motivos também que me levou a aceitar a coligação. E esse é um papel muito importante que a coligação tem, que é de levar para a rua, se calhar, temas e conversas e assuntos e valores que de outra forma não iriam. Uhum. E isso é uma coisa que todos os candidatos deviam ter em mente,
que nós estamos, os 7, temos uma responsabilidade muito, muito grande, quer votem em nós ou não, que é o tempo de campanha e de pré-campanha e todo o outro tempo, é um tempo que devia servir para educar, em vez de andarmos a lavar Sim. roupa suja. E o facto de não fazermos isso também afasta muitas pessoas da política. Portanto, falhamos todos. Eu sei, falhei. Vamos ver. Vai melhorar, não é? Acredito que sim. Esqueci-me de... Queres mencionar alguma medida que eu me tenha esquecido? Alguma ideia que tu tenhas que eu tenha-me esquecido de perguntar? Não falámos da causa animal. Vamos falar, então. Fala. Diz-me. Lola ainda não fez nada nem questões da causa animal, já são 12 anos e os últimos 4 eu falo por mim, a pedir um segundo médico veterinário que não aparece. Mas Lola tem um canil municipal, não tem? Não, o Pelé tem um espaço pequeno, reduzido, no meio Que é lá embaixo ao pé da GNR. da GNR, que os animais estão... É um espaço que nitidamente não tem espaço para os animais, é muito pequeno, perturba as pessoas que estão ali à volta, se calhar não tem as condições também necessárias para os próprios colaboradores, para os animais eu sei que não tem. Tem entretanto o projeto do megalómano de 3 milhões num canil em Benafim. Eu já tentei explicar por várias vezes que nós não precisamos de um canil de 3 milhões, porque quanto maior e mais caro for o canil, mais cheio ele vai estar. Nós podemos ter um canil de 1 milhão e com os outros 2 mil, que também não são, incentivar as pessoas a adotar. Olha, uma medida concreta e muito básica. Se tu já provaste ao município que tens vulnerabilidades financeiras e se recebes um cabaz de alimentos, ora, se eu tenho um cão e um gato, porquê é que eu não recebo um saco de ração, por exemplo? Porquê é que eu não vou ao canil buscar um saco de ração? Porquê é que eu não vou ao veterinário ou uma clínica que tenha um acordo com a Câmara para vacinar os meus animais? Nós temos muitas pessoas em que a única companhia que tem são os animais e toda a gente conhece pessoas, eu já ouvi falar de pessoas que ou não almoçou ou não toma a medicação para tomar conta dos animais. Se tu já comprovaste que tens aquela carência, não custa nada. Quando estás a fazer a tua candidatura, numa cruz dizer, eu tenho um gato e sim, eu preciso de ajuda para ração para o gato. Ou, por exemplo, as senhoras, as cuidadoras informais, elas não podem ser responsabilizadas pelos gatos que tomam conta, porque, a bem da verdade, elas estão a fazer um favor a todos nós. Porque elas estão a alimentá-los. Agora vais dizer, estão a alimentá-los e cheira a xixi aqui, tem comida aqui, tem comida ali. Pois... E alguém está a esterilizar esses gatos. Os gatos não foram para ali por magia. Portanto, e é isso que o município deve fazer. Okay? Constrói um canil, mas não gasta 3 milhões, porque o outro dinheiro tem que ser para contratar pessoas, para tratar de campanhas de esterilização massiva, que é uma coisa muito, muito importante, e políticas de adoção animal. Mas isso não deveria ser descentralizado, ou seja, ter pequenos canis em vários locais do que um canil maior em Lalé, por exemplo? E se calhar a nível, eu não concordo muito com a ideia dele ir para Benafim, porque acho que é um bocado longe e nós estamos todos muito confortáveis na nossa vidinha e por muito que a gente queira adotar, se calhar Faro, não sei, não teria sido a minha escolha ir para tão longe, mas se calhar é preferível um edifício, sendo que separado de cães e gatos e animais de pecuária, até para a questão da logística dos funcionários, da questão da medicação, do médico veterinário, porque fica tudo centralizado. Para descentralizado já tens os departamentos da Câmara que anda tudo espalhado por aí e tu não consegues ver nada, portanto diz-te a experiência que não funciona. O mesmo edifício, se calhar então o canil seria uma das medidas principais se tu ganhasses a seguir à habitação. Seria prioritária, sim. Não posso dizer principal, porque tem que se priorizar entre a habitação das pessoas, mas teria como é que farias? Terminarias com aquele e construías um noutro local, sendo que não é em Benafim, não é? Ou mantinhas aquele e fazias outro?
aquele espaço até pode ficar ali como sendo, por exemplo, uma zona de acolhimento temporário. Não seja, por exemplo, Benafim é um bocado distante. Sim. E se estiveres ali, não precisa de ser o que tu tens agora, mas vou-te dar um exemplo. Se tiveres ali um funcionário ou dois para um animal que tu recolhas aqui, tu muito mais facilmente vais ali e deixas ficar o animal e pedes ajuda do que vais com o animal para Benafim. Pode sempre ficar ali na mesma o edifício como está, só numa situação provisória e de facilitar agilizar os processos daqui mais da zona. Nesse sentido, assim. É possível, imagina, tu encontras um animal na rua, vais levá-lo a Benafim, ou se tiver ali aquele espaço, tu não pedes ajuda ali mais rapidamente? Sim. Mais medidas. Tens mais alguma que eu me tenha esquecido? Tenho várias, mas tu só deste um programa. Não, vai, diz mais É uma. mais fácil. Diz mais uma que te lembres que eu me tenha esquecido. Como esta da causa animal. Sim, a da causa animal para mim Fundamental. era muito importante. Podemos falar de saneamento e água, que ainda não temos. Vamos a isso. Não temos água nem saneamento. Moprolé, 125. Por exemplo, a questão da 125, em que o que dizem é que não há esgotos nem saneamento porque tem que ser notificados todos os proprietários para se poder fazer obras nos terrenos. Se calhar a grande maioria das pessoas ainda não foi informada disto. Eu fui uma das respostas que me deu, mas que me leva a criar outra. E não existem mecanismos para nós, não é desculpa, mas o que dizem é isto, que não podemos passar águas e esgotos em terrenos sem notificar os proprietários. Mas não há na lei mecanismos de notificação dos proprietários? Em último caso, um edital nas juntas de freguesia e nos jornais nacionais a dizer que procura-se o proprietário do terreno tal tem X dias para se manifestar porque há uma obra de interesse municipal que tem que passar para aquele terreno. Ou seja, isso era o que tu farias para tentar resolver esse problema. Sendo que esse problema, a responsabilidade não é da Câmara, não é? Ou seja, a responsabilidade do projeto não dá para a frente porque, por exemplo, na 125 eu sei que há zonas onde já tem pré... Sim, porque a questão da 125 é que não é uma estrada que seja, não é uma estrada municipal. Sim. Mas temos deputados na Assembleia da República, temos legislação e temos formas e mecanismos de tentar identificar ou de alertar, né, porque tens isso em várias situações, em que tu tens um edital e uma publicação a dizer que o proprietário daquele veículo ou daquele terreno tem X dias para fazer uma determinada coisa, porque senão há Sim, mas no caso do saneamento, como é que seria? Se aí é edital, tem os X dias e se não tivessem resposta? 3 meses para comparecer, se não aparecer daqui a 3 meses nós vamos abrir a bala, vai passar a água, vai passar o estacionamento e voltamos a fechar. Pronto. É o interesse municipal e é uma questão de saúde pública. Eu percebo, não teres um esgoto é uma questão de saúde pública. Sim, mas se fosse assim tão fácil já estaria feito, não é? Digo eu, não estou a dizer que é fácil, que deve ser um processo extremamente... Por exemplo, em Valgesdeu, que eu conheço bem, já tem algumas pré-instalações, mas depois aquilo nunca foi para a frente. Pois, a ideia que o meu conhecimento não é total é que existem bolsas, para há sítios que têm, depois há um que não tem, tipo uma espécie de tracejado intermitente por ali fora. Então a Câmara vai ter que optar, ok, então vamos colocar fossas e nós comprometemos a X tempo a fazer a limpeza. É uma obrigação do município dar esse serviço da limpeza das fossas sépticas, portanto. Mas tu tens o mesmo problema nessas casas que falaste ilegais, não é? Sim. Nenhuma deve ter, aliás, nenhuma tem saneamento básico, não é? Todas têm que funcionar com essas fossas. Mais ou menos. Daquelas 700, eu sei de algumas que até têm água, luz e saneamento, porque o vizinho do lado tem, o de trás tem, o outro tem, e só aquela bolinha ali no meio, é que não se sabe muito bem porquê, mas não teve... Por isso é que eu estava a dizer que era casa a casa. Okay. Por exemplo, a tua casa está legal e a minha está legal, mas esta mesa já não está, que fica aqui no meio de nós os dois. E qual é o motivo? Nesse caso tu conheces? Ficamos com essa pergunta assim. Fica-me lá... Vou-te fazer umas perguntas rápidas. Só vou fazer uns reels, está bem? Mas tens que responder rápido. Isto é para demorar menos de um minuto. Ai, nossa. Diz, sapato ou chinelo? Chinelo. Praia ou serra? Serra. Peixe ou carne? Nenhum. És vegetariana? Eu sabia.
Estacionar em agosto em quarteira ou uma constipação daquelas pequeninas? Uma constipação. Esta aqui é uma provocação. Fazer melhor ou nova energia? Fazer avançar. É o slogan do Unidos por Olé? Não. Qual é o vosso slogan? Nós somos unidos por Olé. Nós não temos slogans porque estamos demasiado ocupados a trabalhar. Carnaval ou Festival Med? Mete. Obras em agosto ou obras em casa? Obras em casa. Só vou olhar a última. Ganhar o Euromilhões ou ser Presidente da Câmara? Ser presidente da Câmara. Epá, esta não estava à espera. Agora surpreendeste-me. Agora surpreendeste com essa. Faltou falar sobre água? Vamos falar sobre a água, hein? Estava no esgoto. Vamos falar sobre a água. A água. Falaste-me sobre o saneamento básico? Sim. Água. Problemas é que identificas e que medidas é que tens para resolver? A falta Da mesma? A falta da mesma. Mas por falar nisso, estás a favor da dessalinizadora, não é? Não. És contra. Não é no Conselho, mas Sim, era só uma não, questão. E também não é o ser contra assim de. Eu acho que poderá eventualmente ser uma solução, mas quando tu já fizeste as outras soluções todas. É porque há outras coisas que. Mas falam também do impacto ambiental e tu sendo. Sim, é uma questão que me preocupa. Por exemplo, ainda ninguém soube responder o que é que se vai fazer com a salmoura, por exemplo. Porque aquilo não tem só. E depois também, para aquilo que eu percebi em alguns estudos, o custo da água também não é para todos. Portanto, depois também não dá. A questão da água é uma questão pertinente e que deve ser, primeiro, vista de forma inteligente e não ser colocada em cima da mesa de forma carnavalesca como foi colocada. Eu vou-te dar o exemplo, por exemplo, do ano passado, quando estávamos em crise, em que nós fechámos as piscinas municipais de Lolé. Houve uma questão, quem é que frequenta as piscinas municipais de Lolé? Os alunos das escolas? Eu penso que sim. E as instituições daqui e as pessoas que não podem ir. Portanto, são novamente as famílias mais vulneráveis que ficam sem piscina, porque os aldeamentos não ficaram sem piscina, os senhores vereadores não ficaram sem piscina e tu continuas a ver o município de Lolé autorizar a construção de casas com piscina. Então como é que tu resolvias o problema da água? Não aprovavas mais nenhuma piscina? Possivelmente não, ou a aprovar seria com contrapartidas para a natureza, por exemplo. E que tipo de contrapartidas? Por exemplo, um investimento caro, e é uma opção tua se queres ter uma piscina, pois temos pena, de uma forma, por exemplo, que depois a água pudesse ser reutilizada na rega dos teus canteiros ou da rua. Ou seja, se eu quisesse fazer uma piscina, Da rua. que contrapartida é que eu teria de dar à Câmara? Pois depende da zona, mas teria que ser sempre uma contrapartida para a zona e para o município, uma contrapartida ambiental. Sim, mas como? Esta questão que eu te estava a dizer da reutilização da água. Da água. Mas exemplo, da piscina? Da água da piscina, da água que tu vais consumir. Por exemplo, o contador da tua água da piscina ser um contador diferente da água da tua casa. Nós, por exemplo, temos Acho que isto já acontece na rega, não sei. E era o que eu te ia dizer, e há muitas pessoas que estão a utilizar o contador da rega para a piscina porque é mais baixo, não pode ser tabulado da mesma maneira. Mas no caso da reutilização da água da piscina, isso era possível? Eu utilizar a água da piscina para regar, se sente que tem cloro ou Tem sal? que ser as piscinas de Lolé e as piscinas de quarteira, a água das piscinas, por isso é que eu estava a dizer, tens que fazer um investimento, tens que contribuir. Certo. A água das piscinas de Lolé e as de quarteira são reutilizadas depois ok. Graça por tratamentos. Existe um equipamento que trata a água de forma a serem utilizadas, por exemplo, para rega? Não é barato, mas se tu tens uma piscina, compras o aparelho. Ok. Mais medidas relativamente à água. Essa da piscina achei um bocado complexa, mas... Tens piscina? Não. Seja Deus, sim. Tenho que... Nós temos, por exemplo, a questão da canalização tanto do município, a questão das perdas, a questão, por exemplo, da água que nós temos da hectare de Vila Moura, que é pouco ou nada aproveitada. Portanto, quando estávamos há bocado a falar da questão de estar a aproveitar a água do mar, nós não precisamos já de ir ao mar buscar água quando tu tens, por exemplo, hectares e outros mecanismos aqui que possam fazer. Tens a questão da água das ribeiras que não é aproveitada, tens, por exemplo, ali na rotunda da Goncinha, litros e litros de água que vão. Podias, por exemplo, ter antes da passagem um tanque
que recolhesse, por exemplo, uma quantidade considerável de água. Mas essa água não é salobra? Pelo que me disseram. As minhas plantas gostam. É? Não sei, eu não conheço, mas Eu sou daquelas pessoas que eu não estou a dizer para tu beberes, mas estou, por exemplo, a dizer para tu ires carregar, Exato. encher os teus garrafões de uma outra forma. Estou a dizer, por exemplo, há um incêndio e o Claro. helicóptero pode Claro. encher ali. E falaste aí nas perdas, como é que se podia solucionar isso? Rapidamente é impossível, né? Trocar todas as tubagens, ou como é que se poderia fazer ou mitigar? Supostamente há levantamentos das zonas que são mais. Não consegues mudar tudo, mas tens zonas que Claro. são mais antigas também. Né? Portanto, começar pelas zonas mais antigas. A questão das perdas depois também tem uma outra questão, que lá está, porque falta de esclarecimento, eu também não soube assim há muito tempo, que é nem tudo o que é perda é água que foi jogada fora. Perdas também podem ser águas, por exemplo, de bocas de incêndio, água não contabilizada. Sim, sim. Pronto, portanto, se calhar pôr contadores, não para pagar, mas no sentido de fazer, Estás a falar nas contar, tubagens públicas por exemplo, Mas- sim, para fazer a contagem. Sim, para teres uma noção mais real. Porque nós temos uma noção, mas é tudo muito. Depois a questão é toda essa. Temos todos muitas noções e depois é tudo um bocadinho muito. Só fiquei muita coisa, eu não queria ser presidente da Câmara. Já fiquei cansado. É água, é saúde, é educação, é tudo. Mais medidas que eu me tenha esquecido. Eu acho que é assim, quando tu estás motivado para a coisa e inspirado, é cansativo. Mas depois também é por isso que tu tens uma na tua lista os teus equipa, assessores e vereadores, que é uma equipa, e tu tentas sempre rodear, né? Porque eu não sei as matérias todas, nem tinha capacidade mental, nem nada para isso, mas por isso é que depois tu te juntas por pessoas que cada uma tem a sua mais-valia e que o todo é que faz esses unidos por Lolé, porque cada um tem o seu contributo próprio. Muito bem. Mais alguma coisa? Disse tudo? Dissemos tudo. Tens mais alguma medida que eu me tenha esquecido? Dissemos tudo. Vamos ao interior. Já falámos imensas vezes do Ameixal. A tua equipa não te deixa passar nada. A minha equipa queria estar aqui sentada. Eu vou ter que sentar aqui. Interior. O interior é um dos temas que mexe. Mas olha, por exemplo, eu sei que no Ameixal está lá a educação é difícil, não é? Acho que tem poucos alunos e não tem professores, não é? Pois. Foi o que eu ouvi dizer. O Ameixal é uma zona, além de ser uma zona de interior, além de estar longe, é uma zona envelhecida. Portanto, tem um festival eletrónico muito grande. Tem o das caminhadas também. Acontece, não conhecia. Não podemos ir de autocarro. Exato. Mas podemos, no mês de agosto tens o Walking Festival do Ameixal. Ok, não conhecia. Até tem um nome, Walking Festival. Não conhecia, para não posso conhecer tudo, não é? Do Ameixal. O interior precisa de amor e carinho. Precisa mais uma vez que o município que consiga de alguma forma colocar ferramentas para atrair novamente pessoas, não é? Porque tu queres ir voltamos à questão do início, tu queres ir para lá morar, mas depois não tens transporte, não tens escolas. Mas tu não achas que o turismo podia ser uma boa ferramenta para isso? Por exemplo, turismo tu em Lolé não tens muito turismo e quanto mais para cima fores para a serra, menos. Não achas que isso podia ajudar a dinamizar esses espaços? Tens turismo para Vila Moura, resolveu-te alguma coisa? Não, porque a questão não está... Não, não estou a dizer em resolver, estou a dizer em fixar mais pessoas. Mas isso passa... É turismo, mas não o turismo que nós estamos habituados e o turismo de massas. Passaria por um turismo muito mais sustentável, mas passaria, por exemplo, também por uma revisão no PDM, de forma que as pessoas tivessem oportunidade e capacidade para poder construir ou reconstruir as casas de família para se poderem fixar. Eu percebo, mas também a própria distância, o facto de ser longe, afasta um bocado os jovens, não é? Porque os jovens depois também querem estar aqui nas cidades e querem os nómadas digitais é para aí que eles querem ir, porque neste momento, por muito que nós já temos felizmente uma faixa da população que quer sítios que nós temos, quer esses sítios para poder estar e trabalhar porque tem qualidade de vida. Os nómadas digitais precisam de internet.
que já vai chegar, até temos que ter muita paciência. Ok. Nós aprovámos com urgência na Assembleia Municipal uma antena Uhum. quase há um ano, que foi tão urgente que ainda não está lá, mas pronto, a gente tentou. Depois o conceito de urgência também é um bocado subjetivo, mas passa exatamente por aí, para a questão da internet. Sim, e fazer chegar também a parte que estavas a falar da saúde com as carrinhas ou através de equipamentos. E a questão dos transportes, pelo menos os nómadas digitais que eu conheço são jovens desprovidos de bens materiais por opção própria. Nem todos. Não estou a dizer que não têm dinheiro, estou a dizer é que, por exemplo, preferem investir o dinheiro, Sim. preferem dar de autocarro do que comprar um Claro. carro e ter tudo o que quer ter um carro com inspeção e selo e essas coisas, e muito mais facilmente investem numa cadeira de gaming do que Sim. num automóvel que tem os Não, e por transportes norma, se públicos. são estrangeiros, também não vão criar muitas ligações, ou seja, comprar um carro aqui ou comprar uma casa aqui. São passageiros, não é? O problema, um dos problemas dos passageiros é que basta aparecer um a querer comprar uma casa que todas as outras pessoas à volta pensam que aquilo virou uma mina de ouro Sim. e, portanto, os residentes depois acabam por Sim, mas estávamos a falar das nómadas digitais, não é muito comum nos nómadas. não compram. Mas porquê que não, por exemplo, em Albufeira existe um polo de nómadas digitais, porquê que não fazem um polo no Ameixal, por exemplo? Não sei, mas pode ser a minha segunda medida quando eu for presidente da Câmara. Ok. Ofereces habitação. Já foste ao polo de Albufeira? Não, É uma zona comum, tal. Eles dormem ali, trabalham ali. como se fosse um espaço de coworking. Exato, mas com alojamento. Pois a questão do alojamento é sempre aquela em que voltamos todos. Ainda bem que foi a tua primeira entrevista, Exato. que vais ouvir Não é falar de entrevista, habitação, é uma conversas, conversa. sim. Exato. Mas vais ter mais 6 conversas sobre habitação. Sim. Porque é mesmo. Depois o problema é esse, é que a gente fala muito sobre habitação, mas depois não faz nada sobre habitação. Vamos então terminar, Ana. Olha, obrigado por teres aceito o nosso convite. Boa sorte. Obrigada. Não sei se já começaste a campanha ou se não vais fazer muita campanha. Acho que nós estamos sempre em campanha. Durante os 4 anos, não? Quem está na vida política Ok. alegadamente está sempre em campanha porque tu dás. Primeiro porque passei os últimos anos a representar as 808 pessoas que votaram em mim. E depois porque eu pessoalmente acho que não é por neste mês em que eu tenho que ser mais ou menos, ou ir a mais baile ou menos baile, porque se eu não sou coerente comigo própria, acho que também não devo ser com. É a minha maneira de estar. Se calhar sou eu que não sei fazer marketing de mim própria, mas eu prefiro estar com as pessoas e conversar com elas e responder a questões do que andar. São opções, se calhar é uma má opção, se calhar politicamente ou a nível do marketing não é propriamente. É a tua maneira. É a minha maneira. Olha, obrigado, boa sorte e vamos ver. Obrigada.